Olá família, graça e paz, queridos, sejam todos bem-vindos a mais um quadro examinando as escrituras. Você que tem acompanhado aí o nosso canal, você que é inscrito, compartilha essas mensagens aí, deixa seu like, deixa seu comentário e vamos fazer com que esta palavra corra e alcance os corações daqueles que Deus assim já o escolheu para que recebam esta palavra que produz vida nas nossas mentes, tá bom? Você que ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal e ative o sininho para receber as notificações. Israel não tem conhecimento de Deus. E a Igreja de Cristo no século 21, infelizmente, anda seguindo os mesmos passos. Vamos lá no nosso texto inicial, livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 3. Disse o profeta Isaías: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Olha, amado, que palavra que Deus deu por boca do profeta Isaías. Para quem? Para o seu povo, amado. Quando as pessoas hoje falam de ter conhecimento de Deus, eles atribuem ter conhecimento de Deus estarem em um ciclo religioso, em uma igreja evangélica, fazendo parte de uma denominação. Então, eles, por falta do conhecimento, às vezes abordam as pessoas na rua, no famoso evangelismo, e dizem assim: olha, conhecereis a verdade vos libertará. E até cita João 8,32. Então, muitos filhos de Deus estão equivocados, passando uma imagem de que de fato conhece a verdade e quer convencer aquele outro que não faz parte ali do ciclo religioso de que eles são ignorantes, né, no sentido espiritual, e que precisam ir a uma denominada religião, ou entre aspas aqui, a uma igreja, para aprender a falar de Deus. Mas esse texto aqui é um tapa na cara, é um tiro no pé, porque Deus está falando do seu próprio povo. Deus não está falando de alguém de uma outra religião ou de alguém que não possui uma religião. Deus estava falando para o seu povo ali do Antigo Pacto, para Israel. Deus estava dizendo: o boi conhece o seu possuidor. O boi, olha, ele coloca um animal sendo mais inteligente do que o seu povo. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Como eu falei, assim está a Igreja de Cristo hoje. Por falta deste conhecimento, do conhecimento da palavra da verdade, deste evangelho que promove salvação na nossa mente e na nossa alma, que de fato traz um entendimento para o nosso homem interior, que nos liberta de todo o engano religioso. Muitos estão hoje sem este conhecimento, porque uma vez que alguém, se dizendo de Deus, se submete a colocar a cabeça para alguém colocar a mão para o abençoar, essa pessoa é desprovido de entendimento. Quando alguém vai em um pseudo local buscar a presença do Espírito Santo, como em um monte, eu vou buscar o Espírito Santo, essa pessoa, ela pode ser um religioso de 30, 40 anos, mas ela não tem entendimento. Então, observe que Deus disse que o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não me entende. A igreja, hoje,
infelizmente, não entende o Evangelho, não tem conhecimento de Deus, falam de Jesus da boca para fora, conhece Jesus religiosamente, mas não conhece a essência de Jesus, não tem conhecimento desta palavra que liberta, que transforma de fato as nossas vidas. Como eu falei, quando alguém se submete a tomar banho, né, com um sabonete ungido, está, amado? Entre aspas. Se submete a tomar uma água consagrada, a carregar um lenço, uma rosa, uma vassoura, essas coisas que nós já batemos aí há tempo, que são coisas, amados, que estão tirando de fato a inteligência do povo de Deus. São coisas, amado, que estão roubando a capacidade de raciocínio do povo de Deus. Então o povo de Deus não tem conhecimento, assim como Israel, lá no Antigo Pacto, não tinha conhecimento de Deus. Oséias capítulo 4, versículo 6, Deus por boca de Oséias diz: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. O povo de Deus destruído não por causa de um pseudo Satanás espiritual, não por causa propriamente dito das suas práticas pecaminosas, mas pela falta do conhecimento. A falta do conhecimento destrói as vidas, matam, assassinam as pessoas, amado. Por isso que o próprio Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E naquele tempo ele estava ali no seu ministério terreno, libertando ali os judeus que estavam vivendo debaixo da escravidão do farisaísmo, do legalismo. E ele já dizia: se o Filho do Homem, João 8,36, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje nós não somos libertos pelo Filho do Homem, hoje nós somos libertos pelo Espírito Santo que habita em nós, pela graça que nos foi revelada no nosso homem interior. Hoje sim, nós conhecemos de fato, nós temos de fato uma revelação para o nosso homem interior, uma inteligência espiritual para que nós não sejamos mais levados em volta por vento de doutrina. Mas aquele povo, Deus comparando com boi e com jumento, aquele povo não tinha conhecimento, aquele povo não entendia. Olha outro texto, já na Nova Aliança, Paulo falando na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 1, diz assim: irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que se salvem, ou para a sua salvação. Por que é que o desejo do coração de Paulo e a oração que Paulo fazia a Deus, por quem? Por Israel, é para a salvação, era para a salvação de Israel. Porque embora aquele povo tenha sido um povo escolhido de Deus, mas aquele povo não tinha entendimento, como nós lemos lá em Isaías, capítulo 1, versículo 3. Era um povo de Deus, mas era um povo que era destruído por falta de conhecimento, porque o povo não entendia, o povo não conhecia a Deus. Então, Paulo estava dizendo: eu oro, eu clamo a Deus por Israel para que eles alcancem a salvação. Porventura, Paulo está falando aqui de uma salvação eterna, de uma salvação espiritual? Obviamente que não. Os textos seguintes vai revelar de que tipo de salvação Paulo estava se referindo. Versículo 2. Pois lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Olha, amados, Paulo estava afirmando categoricamente: Israel, ele tem zelo de Deus. Israel, o povo de Deus, tem zelo de Deus, mas não tem entendimento. E por não ter entendimento, eles estavam sendo destruídos. Trazendo para o nosso tempo: assim estão muitos filhos de Deus sendo destruídos por falta do conhecimento. Filhos de Deus com medo de perder a salvação. Filhos de Deus com medo de Deus soltar a mão.
Filhos de Deus com medo de Deus colocar uma enfermidade, matar, tirar um emprego, sabe? Filhos de Deus que vivem apavorado porque Jesus pode voltar a qualquer hora e me deixar. Filhos de Deus que domingo é salvo, mas segunda perdeu a salvação. Filhos de Deus vivendo desesperado porque não deu o dízimo completo mês passado e o pseudo pastor ameaçou que um diabo, um devorador vai destruir as finanças. Filhos de Deus sofrendo. Por quê? Porque não tem entendimento, não conhecem a Deus, são ignorantes. E assim como Deus disse lá no Antigo Pacto para o seu povo, o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel, o meu povo, não me entende, o meu povo não tem conhecimento. Muitos estão vivendo, infelizmente, neste tempo, vivendo um novo pacto que Cristo estabeleceu no seu sangue, mas por falta deste conhecimento, eles são filhos, mas eles vivem como escravos. Amados, a palavra da graça, ela vem trazer luz aos nossos olhos. Ela vem trazer revelação das coisas ocultas, porque o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações foi manifesto a nós, gentios. Nós temos recebido agora esse conhecimento. Olha o que o apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios, capítulo 1, e o versículo 16 e 17. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Para quê, Paulo? Para que Deus te dê uma casa própria, um carro? Não. 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. É isso que Deus quer que os seus filhos, que a sua igreja tenha. Espírito de sabedoria e de revelação da parte de Deus. Porque Deus não quer que o seu povo viva enganado. Deus não quer que o seu povo viva sendo destruído por falta do conhecimento. Deus quer que o seu povo tenha de fato discernimento, conhecimento da sua palavra, para que de fato esta igreja esteja reinando em vida e em perfeita vitória. Esta igreja que está pura, imaculada, sem mancha, sem ruga, perfeita em Cristo Jesus, no que tange ao homem espiritual. Mas infelizmente, por falta dessa revelação no entendimento, esse conhecimento ainda não chegou na mente dos filhos de Deus e por esta razão eles vivem sendo destruídos. Mais um texto, Colossenses capítulo 1, versículo 9, Paulo diz assim: por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. É isso que Deus quer, que nós sejamos cheios de toda a sabedoria, de todo entendimento espiritual. Você foi chamado para ter um entendimento espiritual, uma inteligência que veio do alto. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, aquilo que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso é um entendimento, isso é uma revelação que o homem natural não consegue receber, não consegue compreender, mas aqueles que são espirituais, eles discernem tudo muito bem e de ninguém eles são discernidos. Você tem a mente de Cristo. E o Evangelho da graça de Deus, ele faz justamente isso. Ativa o teu entendimento, ativa a inteligência no nosso homem espiritual. Porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, todavia o nosso homem interior, ele se renova diariamente. Que você receba esta palavra no teu coração. Não seja como Israel,
que não tinha entendimento, que não conhecia Deus. Muitos hoje estão judaizando a igreja. Muitos filhos de Deus querem copiar os judeus. Porque se vestem como os judeus. Nas instituições religiosas dele tem lá a réplica da Arca da Aliança, da réplica do Minorá, réplica disso, réplica daquilo. Os conceitos judaicos estão lá nas suas congregações. Pratica as guardas dos sábados, dos jejuns, do paga-preço. Eles imitam Israel, mas eles não entendem que o próprio Deus disse que Israel não tinha conhecimento. Israel não conhecia Deus. Graça e paz e até nosso próximo encontro.